Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no Concurseiro On. Hoje, meus amigos, estamos com aquele conteúdo mais aguardado pela galera... trancou a língua! Pela galera que vai fazer a prova do TRE do Tocantins, o conteúdo do regimento interno, meus amigos? Regimento interno é aquele conteúdo que eu sempre falo para vocês. A gente aprende para a prova e a gente aprende para a vida, porque o funcionário, o servidor público, aquele concursado que for nomeado e dominar o regimento interno, certamente irá se destacar entre os demais e quando você menos esperar, você está recebendo uma função comissionada, você está bombando lá na Justiça Eleitoral e certamente daqui a algum tempinho vocês vão estar me mandando mensagem dizendo: professor, é verdade, além de me ajudar na prova, me ajuda no dia a dia aqui na Justiça Eleitoral. Agora, se hipoteticamente você não sabe como você vai me contatar, não tem problema, já estou colocando aqui meu WhatsApp, já estou destacando para vocês o meu número que você pode me mandar a mensagem a hora que desejar, pois você jamais irá me incomodar. Salva aí 5199312156. É importante você também salvar, porque de repente ficou alguma dúvida com relação à aula, você pode ter alguma dúvida até mesmo lá na época da posse, da nomeação. Eu sempre falo que a gente fica junto até a posse, mas é só força de expressão, porque na verdade a gente está sempre junto. Eu estou sempre à disposição aí para auxiliar a galera que precisa, a galera concurseira do Brasil, concursados e concurseiros. Beleza? Deixa eu dar uma ajeitada na minha luz aqui, eu tô achando... agora tá melhorando. Tava achando tão escurecido, agora eu tô melhor, agora eu tô mais clarinho. Enfim, pronto. Ajeitada a minha luz, deixa eu fazer aquele pedido que é pra lá de importante, né? Para você dar aquele like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Somente assim você vai ser notificado todas as vezes que chegar um conteúdo de qualidade, que chegar um vídeo novo, que tivermos uma nova live. Se por acaso você não puder assistir a live na hora, fica salvo lá no seu e-mail a notificação com o linkzinho da aula e daí você vai poder assistir depois, beleza? Então, dá aquele like aí, beleza? Bom, eu tô tão ansioso quanto vocês para tratar desse regimento interno do TRE lá do Tocantins. Então, chega de papo, vamos direto ao que interessa. Vamos lá colocar nossa apostila na tela. Vejam só a apostila elaborada para o nosso pré-prova TRE do Tocantins, a banca Instituto AOCP. Instituto AOCP que já fez alguns concursos, fez concurso aqui no estado do Rio Grande do Sul, está crescendo aí, fazendo bastante provas. Certamente nós vamos acertar juntos todas as questões. Bora iniciar os nossos estudos? Vejam, Resolução 282 de 2012 é o nosso regimento interno. E o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, olha ali, até já coloquei a foto do local que você vai ir para tomar sua posse, do local que você vai ir e sentir aquele cheiro de vida nova, porque aqui nós temos a certeza que você estará chegando para tomar posse no seu cargo de técnico ou analista. Agora, lembrando, estamos aqui tratando, meus amigos, de um conteúdo comum a todos os cargos, tá? Então, se você vai fazer para técnico, para analista judiciário, analista administrativo, não importa. Todos os cargos serão objeto de questionamento aqui nesse conteúdo, certo? Cai para todo mundo esse regimento interno. Então, vamos iniciar a leitura pelo artigo 1º que fala o seguinte: esse regimento estabelece a composição, a competência e o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, regula o processo e o julgamento dos feitos que lhes são atribuídos por lei e a disciplina dos seus serviços. Parei de ler! Por que eu parei de ler? Porque terminou o artigo. E quando a gente chega no artigo como esse, eu tenho que destacar algo importante para vocês. E sabe o que eu destaco? Nada. É um artigo inútil, nós lemos à toa, ele não serve para nada. Nunca é questionado na prova uma questão sobre esses artigos iniciais aqui que falam o que o regimento estabelece ou o que o regimento regula. Eles vão começar a cobrar na prova a partir do próximo capítulo, que daí sim trará a organização e competência do nosso tribunal. Então as questões começam a partir do artigo 2º, que fala assim, ó. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, com sede na capital e jurisdição em todo o território do estado, tem sua competência prevista pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela legislação eleitoral e se comporá 2 pontos, parei de ler. Veja, eu coloquei aqui no nosso material um desenho da nossa Constituição, porque lá na Constituição, no artigo 120, traz para nós a composição dos TREs de forma genérica. Lá fala que haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado, sendo composto mediante eleição e pelo voto secreto de 2 membros
dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, de 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Tem também um juiz do TRF ou juiz federal escolhido de qualquer forma pelo TRF respectivo, e nós temos os nossos 2 advogados. Tudo isso está lá no nosso artigo 120 da Constituição. Além disso, meus amigos, nós temos que o presidente será escolhido dentre os desembargadores. Estou falando do presidente do TRE. Quando ele fala na Constituição Federal que o presidente será eleito dentre os desembargadores, agora nós estamos em uma eleição que é dentro do Tribunal Regional Eleitoral, em que os 7 membros que eu acabei de mencionar estarão votando, mas somente concorrerão os 2 desembargadores oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, certo? Então eu estou transportando o conhecimento trazido pela Constituição Federal no artigo 120 para o nosso regimento. E por que é importante eu falar isso, meus amigos? Porque certamente o regimento precisa replicar o que fala a Constituição. Se o regimento não estiver replicando o que fala na Constituição, o que significa? Significa que o regimento está inconstitucional. Mas tenho certeza que ele não fará isso. Então, certamente, o que nós teremos a partir de agora estará replicando esse conhecimento do artigo 120 da Constituição que acabamos de revisar. Então, lá vou eu. Começou falando certo, ó, mediante eleição e pelo voto secreto, letra A, de 2 juízes escolhido dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Quando ele fala Tribunal de Justiça, está se referindo, por obviedade, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Beleza? Então, até aqui está igualzinho à Constituição. O que mais? Letra B, de 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus juízes de direito. Então, tem os juízes de primeira instância compondo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, assim como é em todo o Brasil. Beleza? Não errem essa. Prestem atenção, porque isso que estamos falando pode cair no direito constitucional e pode cair para o regimento interno. Lembrando que a nossa aula de direito constitucional e o nosso aula para a prova de direito eleitoral já está disponível para os nossos membros aqui do canal do YouTube, para os membros da Corrente da Posse. Se você ainda não é membro, clica aqui embaixo, seja membro. É apenas R$ 14,99 por mês. Você terá acesso a mais de 150 videoaulas. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, você vai ter acesso aos materiais, você vai ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp exclusivo dos membros da Corrente da Posse, e lá nos grupos de WhatsApp você pode dar sugestões de conteúdo para serem liberados aqui para os membros. Então, se você ainda não é membro, aproveita agora, já clica aí e venha ser membro, pois nesse momento, meus amigos, depois de fazer o meu merchan, eu destaco para vocês onde está o próximo membro do nosso TRE do Tocantins. Vejam, de 1 juiz escolhido pelo Tribunal Regional Federal competente dentre os juízes federais. Olha só, o que acontece? Lá no nosso TRE de Tocantins, obviamente nós temos o TRE lá porque o artigo 120 da Constituição diz que haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal, beleza? Só que lá, meus amigos, lá não tem TRF. Lá não tem Tribunal Regional Federal. Então, quem vai compor o TRE do Tocantins será um juiz federal escolhido pelo TRF competente. Um juiz federal escolhido pelo TRF competente. No Brasil, nós temos apenas 5 tribunais regionais federais. Estão pensando em criar um 6º? Daqui a pouco, até criaram um 6º aí esses dias, eu não lembro. Mas nós temos aí os 5 ou 6 tribunais regionais federais. Um deles, por exemplo, está aqui em Porto Alegre, que é onde eu estou falando com vocês. Na verdade, eu estou no município vizinho, que é Canoas, e aqui nós temos o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele compreende, ele abraça Rio Grande do Sul, ele abraça Santa Catarina e ele abraça o Paraná. Esse é o Tribunal Regional Federal aqui da nossa 4ª Região. Mas, professor, qual que é o TRF do Tocantins, afinal? O TRE do Tocantins é o TRF1, é o TRF1. Então ele vai pegar ali Tocantins, Distrito Federal e mais vários estados. Nós temos, deixa eu puxar pela minha memória aqui. Sim, o TRF6 já existe, é o TRF de Minas Gerais. O TRF4 é o aqui do Sul. O TRF5 é Nordeste, TRF2 é para o Rio de Janeiro. E tem o TRF3 que pega o Nordeste, ali os estados do Nordeste. Mas olha só, eu estou só fazendo exercício mental. Isso não cai para você. Isso não cai para você, certo? Se nós tivéssemos
com um conteúdo que certamente iria aparecer na prova, eu estaria destacando para vocês. Mas isso não vai cair para vocês, beleza? Deixa eu colocar nossa apostila na tela aqui de volta. Ué, cadê a apostila? Ah, tá aqui, ó. Então preste atenção, ó. De um juiz escolhido pelo Tribunal Regional Federal competente dentre os seus juízes federais. Os juízes federais são de primeira instância. E o Tribunal Regional Federal competente, no caso do TRE de Tocantins, é o TRF da primeira região. E agora acabei de lembrar que nós temos aí TRF 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que foi o recentemente criado aí TRF de Minas Gerais. O que mais? Qual que vai ser a composição aqui do nosso TRE do Tocantins? Nós temos aí os nossos advogados, igualzinho à Constituição, olha só. Por nomeação pelo presidente da República, de 2 juízes escolhidos dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça em listas tríplices. Eu lembro como se fosse ontem, que eu estava dando a aula de Direito Constitucional, e um aluno falou assim: ô professor, olha só, essa lista aqui dos advogados é uma lista sextupla, daí o presidente vai escolher 2 nomes da lista sextupla. Eu disse, não, são 2 listas tríplices, fiquem atentos. Inclusive, não são todos os regimentos internos que explicam que são listas tríplices. Às vezes eles acreditam que você sabe todo o procedimento dos parágrafos do artigo 25 do nosso Código Eleitoral. Mas aqui, que bom que o regimento interno do TRE de Tocantins trouxe para nós esse esclarecimento. Ô professor, e qual que é o procedimento da lista tríplice? Você lembra? Está lá nos parágrafos do artigo 25. Querem lembrar comigo? Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos lembrar. Vejam que esses advogados que compõem o TRE serão nomeados pelo presidente da República. Então essa lista tem que estar lá em Brasília. Por isso que o procedimento da lista tríplice é assim, ó. Até vou trocar minha voz, ó. A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. A lista não poderá conter nome de magistrado aposentado ou membro do Ministério Público. A lista ficará fixada por edital para os partidos poderem impugnarem por incompatibilidade. Havendo alguma incompatibilidade, a lista volta para o Tribunal de Justiça para complementação. Não havendo incompatibilidade ou desprezada esta, a lista segue para o Poder Executivo. Esse é o procedimento previsto no parágrafo 1º ao parágrafo 5º do artigo 25 do Código Eleitoral. Então eu sempre falei para vocês, olha, mesmo que o regimento não fale, a lista é uma lista tríplice. Embora fale de 2 dentre 6 advogados, na verdade nós temos 2 listas tríplices e esse é o processamento. E já apareceram questões de prova perguntando quem que encaminha a lista tríplice para a nomeação dos advogados ao presidente da República. E a resposta está dada nesse resumo que eu acabei de te dar. Será o Tribunal Superior Eleitoral. E por que isso? Porque nós temos a hierarquia, e se você é concurseiro 1, se você é aluno do professor Pedro Kuhn, questões de hierarquia você não pode errar. Porque quem se relaciona com o presidente da República está nesse degrau hierárquico, e o degrau hierárquico que está do lado do presidente da República, dentro da Justiça Eleitoral, é o Tribunal Superior Eleitoral. Certo? Então fiquem atentos porque a banca é cheia dessas pegadinhas e certamente essas pegadinhas não estarão incomodando você, que é meu aluno. Bora dar sequência? Coloquei a apostila de volta na tela. Continuando, parágrafo 1º. Os suplentes dos juízes titulares do tribunal, denominados juízes substitutos, serão escolhidos pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Isso está informado nos parágrafos do artigo 121 da Constituição Federal. Então, todas as vezes que estivermos escolhendo um titular, nós escolheremos um suplente, escolheremos um substituto em número igual para cada categoria. Então, se eu tenho 7 membros no TRE, automaticamente eu tenho 7 membros suplentes, chamados os substitutos, para compor o TRE. Lembrando, se eu tenho 2 embargadores do Tribunal de Justiça, eu tenho 2 substitutos. Se eu tenho um juiz federal escolhido pelo TRF da primeira região, eu tenho um juiz federal substituto. Se eu tenho os 2 juízes de direito, eu tenho os 2 juízes de direito substitutos. E se eu tenho os nossos 2 advogados, eu tenho os 2 advogados substitutos. Essa informação está replicada no regimento exatamente como na Constituição Federal. Continuando, nas ausências, impedimentos ou incompatibilidades que ensejam afastamento temporário de algum dos juízes titulares, será convocado o juiz substituto da mesma classe alternadamente, quando existir mais de um substituto, a começar pelo mais antigo da corte. Ô, professor, não entendi. Bom, aqui começam algumas variações de regimentos internos. Cada regimento interno
trata desse assunto. Mas do que exatamente eles estão tratando? Olha só, se eu tenho 2 desembargadores do Tribunal de Justiça compondo o TRE, significa que eu tenho 2 substitutos, certo? Esses substitutos não é para um substituir esse e o outro substituir esse. Não, eles se alternam. Ó. Então, faltou um, vai esse. Faltou outro, vai esse. Então, nessa questão do substituto, eles ficam se alternando nessa substituição até para eles poderem receber a verba de gratificação de função eleitoral. Então, não fico eu atrelado àquele desembargador, sendo eu um desembargador substituto. Qualquer um dos 2 que se ausentarem, eu posso substituir, só que eu vou substituir de forma alternada. A mesma situação vale para os juízes de direito, a mesma situação vale para os advogados. Só não vai valer para o juiz federal porque ele é o único, né? Então, se ele é o único titular, ele vai ter um único substituto. Essa informação varia de acordo com cada regimento. Então, quando a gente conversa sobre um regimento aqui no nosso canal, a gente não pode transportar esse conhecimento do TRE de Tocantins para outros TREs. Às vezes a gente pode aproveitar muitas coisas, mas a gente não pode transportar. E vocês verão que esse regimento interno aqui do TRE de Tocantins, ele também vai trazer as pegadinhas que em todas as provas aparecem e sempre cobram nos concursos, que é tentar confundir vocês com a competência do tribunal pleno, com a competência do presidente, com a competência do vice-presidente, com a competência do corregedor. E isso tudo eu vou estar entregando mastigadinho de mão beijada para vocês aqui. Então vocês precisam ficar comigo assistindo todas as aulas, assistindo todo o conteúdo para poder passear por essas questões do TRE do Tocantins. E vamos combinar, né? Para conseguir o seu salário inicial de carreira, mais de 10 mil, e final de carreira, mais de 16 mil, sendo técnico, e inicial de carreira, 16 mil, final de carreira, mais de 22 sendo analista, vale a pena a gente conhecer esse conteúdo. E certamente, como eu falei no início da live, como eu falei no início do vídeo, você conhecendo esse conteúdo se tornará um diferencial dentro do TRE. Então logo você vai estar sendo aí um diretor de zona eleitoral, um chefe de cartório eleitoral, de repente vai estar trabalhando em alguma secretaria lá no prédio do TRE, ganhando uma gostosa, polpuda, recheada e saborosa função comissionada. Em nome de Jesus, amém, que em breve isso aconteça com todos que estão me ouvindo. Mas precisamos vencer o conteúdo, então bora lá. O que está fazendo uma morte aqui no nosso pré-prova? Bom, eu gosto de colocar a mortezinha da turma da Mônica, porque a morte representa a vacância, né? Então, em caso de vacância, será convocado o respectivo juiz substituto com maior antiguidade na corte. O que é a vacância? De repente morreu um dos membros. Como eles são escolhidos na mesma ocasião em número igual para cada categoria, eu preciso chamar o respectivo substituto. Agora, se eu tenho 2 substitutos, que é o caso dos desembargadores, que é o caso dos juízes de direito e que é o caso dos advogados, eu vou estar chamando, no caso de vacância, o juiz substituto com maior antiguidade na corte, porque esse juiz substituto vai ficar, em tese, meio que permanente, né? Porque não vai voltar o outro membro, certo? Então, ele meio que assume a titularidade. Então, essa é a solução dada por esse regimento do TRE de Tocantins. Lembrando que cada TRE tem seu próprio regimento, tem suas próprias regras. Continuando. Parágrafo 4º. As incompatibilidades e impedimentos dos juízes titulares e de seus substitutos serão aquelas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, na legislação eleitoral vigente nesse regimento. Bom, aqui, assim como o artigo 1º, que é totalmente inútil, esse aqui também é totalmente inútil, porque não vão estar elaborando questões de regimento interno com base em legislações esparsas apontadas pelo regimento interno. Então, esse parágrafo 4º aqui você não precisa mais dele. Ô, professor, me diz uma coisa, por que você não fez nesse aulão de regimento interno aqui do TRE Tocantins, igual você fez nos outros, trazendo somente os artigos que importam? Isso eu quero explicar agora. Abrimos a oportunidade de falar sobre isso. O que aconteceu? Eu coloquei lá no nosso site www.concurseiroon.com.br, na aba Materiais, os materiais dos aulões pré-prova de outros regimentos. Por exemplo, o mais recente, o último que fizemos foi do Superior Tribunal Militar, o STM. Só que eu coloquei no material do pré-prova somente o nosso resumo, somente os artigos que nós tratamos aqui no nosso vídeo do aulão pré-prova. Eu não coloquei o regimento inteiro. Daí o que aconteceu? Teve pelo menos 5 mensagens que eu recebi dizendo: professor, eu doei aqueles R$20 que pede lá no site, mas não está completo o regimento interno. Daí eu me senti enganado.
Daí eu falei, mas meu amigo, na verdade, o aulão pré-prova do regimento é para você ter um resumo, é para você ter de forma, digamos assim, mais compacta o conteúdo que será cobrado. Não está todo o regimento interno lá. Até porque todo o regimento interno do STM, nós temos ali, se eu não me engano, eram mais de 180 páginas, ele é gigante, então não tem como. Imagina, eu fiz um aulão pré-prova de 1 hora e pouco, matamos todas as questões da prova, mas não tem como ter todo o regimento, não tem como ler. Nem se eu parasse só para ler os artigos, eu não teria tempo. Então, com base nessas reclamações, o que eu pensei? Bom, a próxima vez que nós fizermos um aulão de regimento interno, eu vou colocar no nosso regimento interno todos os artigos previstos no edital. É isso que eu estou fazendo. Então, nesse nosso aulão pré-prova, todos os artigos previstos no seu edital, no conteúdo comum para todos os cargos, está aqui no nosso material. Está todo. E eu vou ler todos. Mesmo que de vez em quando eu chego, pessoal, se liga, esse aqui é meio inútil. Esse aqui não vale a pena, esse aqui não vão elaborar questões. E nesse momento nós estamos diante do segundo artigo, que é inútil. O artigo primeiro é inútil e esse aqui agora também é inútil. Então, se você optar por fazer aquela doação de apenas R$20, que é menos que 1/3 do seu Uber no dia do concurso, para baixar o seu regimento interno ilustrado, revisado por mim, cheio de figurinhas que vão ajudar você a fixar o conteúdo, então se você fizer a opção de fazer esse download e doar aqueles R$20, você vai ter todo o regimento interno, de acordo com o edital, ilustrado e revisado por mim, certo? Então, é bem interessante a gente dar essa explicação para evitar qualquer tipo de atrito. Lembrando que a gente está aqui para fazer o bem e não para prejudicar. Eu jamais estaria me perdoando se eu fizesse, de repente, uma explicação errada, induzisse alguém a errar na prova e essa pessoa rodasse no concurso. Eu jamais iria me perdoar. Eu simplesmente, bom, pessoal, aconteceu isso, que Deus me perdoe e tenha misericórdia de mim, estou indo embora, encerrou o canal e vou me embora. Mas, graças a Deus, o nosso esforço é muito abençoado e a gente não vai cometer esse tipo de equívoco. Mas, por outro lado, eu tomei esse cuidado aí agora de colocar todos os artigos para vocês estarem sempre com tudo que preciso. De repente, a pessoa, eu quero todos os artigos. Beleza, tá lá no capítulo da doação lá dos R$20, certo? Fique comigo até o final do vídeo, que sobre esse assunto ainda vamos falar lá no final, mas só lá no final. Agora, bora para a matéria. Vocês querem assistir conteúdo? Então, olha só. O próximo artigo, esse aqui cai. Esse aqui tem números. Inclusive, esse caiu numa questão de regimento interno do STM. Claro que a banca era outra, a banca era o Sebrasp, mas a gente consegue identificar o interesse das bancas nesse conteúdo. Então, olha só. Não podem servir como juízes do tribunal cônjuges ou parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o 3º grau, seja qual for o vínculo, excluindo-se nesse caso o que tiver sido escolhido por último. Então, 3º grau é número, a banca gosta de número, às vezes eles só colocam a cópia desse artiguinho lá e trocam o número, ao invés de falar 3º, eles colocam 2º, então fiquem espertos porque isso é favorito. Enquanto eu estou falando, está passando um avião, um jato aqui da base aérea de Canoas, deixa eu tomar um golinho d'água enquanto ele passa. Para quem não sabe, aqui em Canoas existe a base aérea de Canoas e a base do comando do 5º Comar, que é o Comando Aéreo Regional. Então, de vez em quando, no meio da aula, passam uns jatos aqui. Mas, enfim, uma coisa, tá, que nunca vi cair nas questões de regimento interno é exemplos de parentesco. Tipo, o que é 3º grau? É irmão? É primo? É sobrinho? É pai? É mãe? É tio? Eu nunca vi eles colocarem aquelas clássicas questões do Tício, falando assim, Tício é parente do desembargador, do TRE, nesse caso ele pode ou não compor o TRE? Nunca vi. Quando cai essa questão, ou eles falam em 3º grau, a resposta tá certa, ou eles trocam, colocam 2º grau, 4º grau, e a resposta tá errada. Beleza? Só isso que cobram. Só que eu entendo a cabeça de concurseiro, eu entendo que às vezes vocês se sentem um pouco inseguros. Então o que eu tento fazer? Eu tento trazer o máximo de explicação, trazer todo o conteúdo possível para auxiliar vocês. Então para isso eu coloquei esse desenho que está aqui atrás de mim, explicando quais são os parentes de 3º grau. Porque olha só, ali em branco onde eu estou circulando com o meu mouse, estou eu, tá? Acima de mim estão os meus pais. Meus pais são parentes de 1º grau. Os meus avós são parentes de 2º grau. E os meus bisavós são parentes de 3º grau. Isso
em linha reta para cima. Agora, querem ir em linha reta para baixo? Ó, a minha filha, Pietra, ela é minha parente de primeiro grau. A minha neta, os meus netos, serão meus parentes de segundo grau. E os meus bisnetos de terceiro grau. Essas todas são em linhas retas. Agora, querem ver em linha colateral, indo para o lado? Ó, se eu tenho os meus pais, depois eu vou para o meu irmão é parente de segundo grau. E os meus sobrinhos são parentes de terceiro grau. Então, quando eu vou contar para a linha colateral, eu tenho que subir até o tronco comum, no exemplo, os meus pais, e depois eu desço em direção ao meu irmão para eu poder encontrar o meu parente de segundo grau, que é meu irmão, e depois o meu sobrinho, que é filho do meu irmão, que é o parente de terceiro grau, tá? Mas como eu disse, nunca, jamais, never, jamais foi cobrado isso, beleza? Então, eu só coloquei aí porque eu sei que a galera concurseira às vezes é insegura e gosta de uma explicaçãozinha. E essa é a explicação dos graus de parentesco até o nosso terceiro grau. Continuando, artigo 4º. Os membros do tribunal, os juízes eleitorais e os integrantes das juntas eleitorais no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Posso falar para vocês uma frase que eu falo lá no curso de Direito Eleitoral, que eu replico muitas vezes no curso de Direito Constitucional, que cai na prova? Então deixa eu me aproximar de vocês. Olha só. A inamovibilidade é a única garantia constitucional comum a todos os membros da Justiça Eleitoral. Como é que é, professor? Hein? A inamovibilidade é a única garantia constitucional comum a todos os membros da Justiça Eleitoral. Ô, professor, mas tu não tá lendo aqui a nossa Constituição, você tá lendo o regimento interno. Sim, mas o que acontece? O regimento interno está replicando o conhecimento previsto na Constituição, certo? Está replicando. Então é importante essa frase. A inamovibilidade é a única garantia constitucional comum a todos os membros da Justiça Eleitoral. E explico por quê. Olha só. Qual que são as garantias comuns dos juízes? São as VII, vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Grande parte dos membros da Justiça Eleitoral são oriundos da magistratura. Aqui no TRE nós temos 2 desembargadores, nós temos 2 juízes de direito e nós temos um juiz federal vinculado ao TRF da primeira região. Mas, por outro lado, nós temos também os advogados. Nós temos 2 advogados. E esses 2 advogados não tem como eles possuírem vitalicidade, porque essa é uma garantia constitucional para os membros do Poder Judiciário e para os membros do Ministério Público também. Não tem como os advogados terem irredutibilidade de subsídios. Por quê? Porque eles não recebem subsídios. Quem recebe subsídios são os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, essas 2 garantias não tem como eles terem, mas a inamovibilidade, sim. A inamovibilidade é a única garantia constitucional comum a todos os membros da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque se eu fui nomeado para trabalhar, por exemplo, como advogado, no TRE de Tocantins, pode até ser por 2 anos, mas eu sou inamovível. As pessoas não podem me olhar e dizer, professor, agora tu vai trabalhar no TRE do Distrito Federal. Mas você está fazendo um excelente trabalho, vai para o TRE do Rio de Janeiro. Não, eu sou inamovível. É uma garantia constitucional comum a todos os membros. Lembram que o meu nome foi escolhido na lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça? Essa lista tríplice foi encaminhada para o TSE, não teve incompatibilidade ou foi desprezada essa, e depois ela seguiu para o presidente da República. Daí o presidente da República pegou o meu nome e me escolheu. Então, meus amigos, eu sou inamovível. Fiquem atentos com isso, porque essa informação já caiu. Não foi a sua banca, o Instituto ACP, mas já caiu. Então eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Beleza? Agora eu posso voltar para a nossa apostila e vamos falar aí da escolha dos nossos cargos de direção, né? Olha o título ali, ó. Da escolha do presidente, do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, do vice-corregedor regional eleitoral, do ouvidor, juiz de cooperação e do vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Ai, professor! Vai me dizer que eu vou ter que saber quem são esses e o que fazem todos esses. E a resposta é sim. Mas, por outro lado, eu tenho a mais absoluta certeza que você já conhece o meu trabalho. Eu tenho a mais absoluta certeza que você sabe que eu tenho a manha de concurseiro, que eu faço você acertar essas questões utilizando 0 kbytes mentais. Você não precisa decorar nada, você só vai entender e vai chegar lá na hora da prova e vai deduzir a sua resposta certa. Assim como eu tenho a manha de concurseiro, que eu trago dentro do nosso curso de Direito Eleitoral, que nós estudamos com base na hierarquia e jamais erramos questões de Direito Eleitoral. Então aqui vai ter também. Só que eu preciso que você tenha fé, que
que você pegue na minha mão e venha junto comigo, absorvendo em doses homeopáticas, em poucas gotinhas de conhecimento, devagarinho, o que eu vou passar para vocês. Então, começando pelo artigo 5º. Olha que eu sou chique, falo 5º. Vai, gente. Não tem nada de chique. Ó, o tribunal elegerá para sua presidência, por escrutínio secreto, um dos desembargadores escolhidos pelo Tribunal de Justiça para mandato de 2 anos, ou até o término do seu biênio, vedada a reeleição para o período imediato. Caberá ao outro o exercício da vice-presidência, da Corregedoria Regional Eleitoral e da vice-diretoria da Escola Judiciária Eleitoral. Parei de ler. Presta muita atenção, porque aqui é um conhecimento exclusivo do regimento interno do TRE do Tocantins. Cada regimento traz uma solução distinta para essa situação aqui, tá? Traz uma solução diferente para esse problema trazido pela Constituição. Como assim, professor? Problema trazido pela Constituição? Sim, porque olha só, se nós pegarmos a composição do Tribunal Superior Eleitoral na Constituição Federal, nós teremos o quê? Lá no artigo 119, que o Tribunal Superior Eleitoral estará sendo composto, mediante eleição e pelo voto secreto, de 3 juízes dentre os ministros do STF, de 2 juízes dentre os ministros do STJ e dos nossos 2 advogados, compondo assim, total, os 7 membros do Tribunal Superior Eleitoral. Só que o parágrafo único do artigo 119 da Constituição me diz que o Tribunal Superior Eleitoral elegerá o seu presidente dentre os ministros do STF e o corregedor dentre os ministros do STJ. Beleza? Beleza. Daí eu tô ali, faceiro serelepe, dando as aulas para vocês da nossa Constituição. Eu vou lá, leio o artigo 121, parágrafo 3º, explico que as decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que contrariarem essa Constituição, as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança, e pum! Próximo artigo a estudar, artigo 120, que traz a composição dos TREs. E lá na composição dos TREs, acabamos de ver no início aqui do nosso regimento, que ele é composto mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, de 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, de 1 juiz federal escolhido pelo TF da primeira região e de 2 advogados, certo? E daí, não tem um parágrafo único ou algum parágrafo do artigo 120 da Constituição me dizendo quem será o nosso corregedor. Não, só fala assim, ó. Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente dentre os desembargadores. Essa é a frase que tem lá. Só isso. Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente dentre os desembargadores. Daí todo mundo entende. Ah, professor, tá legal, tu é do Sul. Mas bate, tá flor de coisa boa. Eu já sei quem é o presidente, vai ser um dos 2 desembargadores do Tribunal da Justiça. Beleza, só que daí vai ter o mini aluno na minha cabeça. Vocês sabem, né, que eu tenho um mini aluno na minha cabeça que fica fazendo perguntas para mim. E o mini aluno vai fazer assim, ó. Ô, professor, e quem é o corregedor? Daí eu pergunto pro mini aluno, por que você está me perguntando quem é o corregedor? Ah, sabe o que é? É que no TSE ele fala que é o corregedor e os ministros do STJ. Mas não fala do TRE. Daí, mas mini aluno, se ele não fala na Constituição, é porque essa competência será dada para o regimento interno. Ai, que legal, professor, eu queria saber quem é. Pois não tem como saber, porque depende do regimento interno. Cada regimento interno vai trazer uma solução. Tem alguns que dizem que o corregedor será, como esse aqui, o outro desembargador. Um será o presidente, o outro será o corregedor. Mas tem outros que dizem que o corregedor será o membro oriundo da Justiça Federal. Tem outros que dizem que será um advogado. Então, depende do regimento. O regimento que vai trazer a solução. E no caso do TRE do Tocantins, a solução está aqui. Um dos desembargadores oriundos do Tribunal de Justiça será o presidente. O outro vai acumular esse catatal de cargos. Ó. Ele vai ser o vice-presidente, o corregedor e vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Ele vai ter 3 cargos, ele vai ter que estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Mas essa é a realidade aqui do nosso TRE de Tocantins e essa informação só serve para o TRE de Tocantins. Agora, se liga, lombriga, não vai sair marcando correndo na prova. Entenda, entenda. Olha só, quando a gente está escolhendo os membros do TRE, a eleição mediante voto secreto está acontecendo lá no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, tá? Só que agora, no artigo 5º, olha, eu estou chique, eu estou no artigo 5º. Quando eu estou no artigo 5º, eu já tenho 7 membros do nosso TRE. Então agora, a eleição mediante voto secreto, esse escrutínio secreto mencionado no artigo 5º, ocorre dentro do TRE do Tocantins. Você não pode marcar, eu estou vendo a questão da prova. Eu estou vendo eles colocando assim, ó,
O Tribunal de Justiça escolherá o presidente do TRE do Tocantins, mediante escrutínio secreto. Daí a galera que não está assistindo essa aula, a galera que não conhece o Concurseiro 1, a galera que não conhece o professor Pedro Kuhn, a galera que não viaja no fantástico mundo do professor Pedro Kuhn para passear por essas questões, sabe o que acontece? Erra! Porque essa eleição mediante voto secreto está dentro do TRE agora. Prestem atenção. O tribunal elegerá. Que tribunal é esse? É o TRE. O tribunal elegerá. É o TRE. Então fiquem atentos. É um artigo barbadinha. É um artigo tranquilaço, mas confunde uma galera. É claro que aqui tem outras informações que a banca olha e pensa que é suculenta também. Mas essa informação derruba muita gente. Então fiquem espertos. Tá, professor, e quais são as outras informações legais? Olha só, a banca adora número, né? Então, o mandato do presidente e do nosso vice-presidente que acumula a função de corregedor e vice-diretor da Escola Judicial será de 2 anos ou até o término do seu biênio. Então, eu não posso marcar que será exatamente 2 anos ou sempre 2 anos. Não, pay attention, preste atenção. 2 anos ou até o término do seu biênio. Outra coisa, o TRE do Tocantins gosta de estar ventilando, de estar alternando o poder. Então é vedada a reeleição para o período imediato. Se eu sou um desembargador do Tribunal de Justiça lá do Tocantins e sou presidente por os 2 anos, tá? Na próxima vez, caso eu seja eleito para mais um biênio subsequente na Justiça Eleitoral, eu não vou poder ser presidente. Vai ter que ser outro no meu lugar, certo? Então é vedada a eleição para um período imediato. Claro que daqui a 6 anos eu for escolhido novamente para compor o TRE de Tocantins, daí eu até posso ser presidente de novo, mas eu não posso ser 2 anos e mais 2 anos, tá? É vedada essa reeleição. Beleza? Então vejam, é cheio de pegadinhas esse artigo 5º, né? Eu achei bem legal esse artigo 5º. Vamos falar um pouquinho dessa eleição, até coloquei uma urninha eletrônica ali. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já emprestamos a nossa urna eletrônica para esse tipo de eleição, né? Claro que não para o TRE, né? Mas para a OAB, para igrejas evangélicas, para os conselheiros tutelares, enfim, a gente empresta, né? Então, por isso que quando fala em eleição, eu gosto de colocar a urninha eletrônica. Mas, enfim, bora lá. Quando é que vai realizar-se essa eleição? O parágrafo 1º me explica. As eleições previstas no caput serão realizadas na data da posse do novo membro da classe de desembargador, em sessão extraordinária convocada mediante notificação pessoal dos membros, com a presença da maioria absoluta dos juízes, participando da votação os juízes substitutos, com exercício no tribunal, na ausência dos membros efetivos. Então, olha só, eu vou precisar de uma sessão extraordinária para fazer essa eleição. E essa eleição vai acontecer quando? Se a gente pega os regimentos dos TRTs, dos TRFs, vai falar, é na primeira semana de novembro dos anos pares, é na segunda semana de dezembro dos anos ímpares. Cada regimento tem uma regra. Só que aqui não tem uma regra fechada. Por quê? Porque depende dos biênios, E os biênios nem sempre fecham entre si. Lembrem que os membros da Justiça Eleitoral, eles não ficam para sempre na Justiça Eleitoral, eles trabalham por biênios. Então, se eu sou um desembargador do Tribunal de Justiça, eu permaneço sendo desembargador do Tribunal de Justiça, mas recebo uma gratificação eleitoral para acumular os meus cargos com de TRE e na Justiça Comum, no TJ. Se eu sou um juiz de direito, eu também ganho uma gratificação eleitoral, acumulo os meus cargos. Se eu sou um juiz federal, eu acumulo os meus cargos. E se eu sou um advogado, eu posso permanecer advogando, eu só não vou poder advogar em matéria eleitoral, mas eu posso acumular os meus cargos. Então, o que acontece? Os membros da Justiça Eleitoral são temporários, eles trabalham por 2 biênios e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião em número igual para cada categoria. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando do teor do artigo 121, parágrafo 2º da Constituição. Então a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo aqui. E os biênios às vezes não fecham. De repente terminou meu biênio, eu fui embora e demorou a eleição mediante voto secreto para colocar em outro desembargador no meu lugar, porque essa eleição acontece lá no Tribunal de Justiça. Então não tem uma data certa para essa eleição aqui do presidente do TRE do Tocantins. Tem que ser no dia que for marcada a posse do novo membro da classe de desembargador. Porque daí teremos 2 concorrentes, né? 2 serão votados nesse escrutínio secreto. O vencedor vira presidente e o perdedor vai ser o tripé, porque tripé, vice-presidente, corregedor e vice-diretor da Escola Judicial, certo? Ficaram tranquilo?
Pelo amor de Deus, eu tô aqui para ajudar vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, 5199-312-156. A minha cabeça tá fervendo, tá sendo fumacinha assim, ó, de tantas questões que eu tô vendo para vocês aqui, de quantas armadilhas, várias pegadinhas que eu imagino a banca fazendo para vocês. Então, não permitam que a banca vença você. Vamos juntos vencer a banca. Continuando na nossa apostila, olha só. Parágrafo 2º. O que está fazendo o Matusalém ali? Te explico, olha só. Será eleito presidente o desembargador que obtiver o maior número de votos. Tá, óbvio. Havendo empate na votação, será considerado eleito o desembargador mais antigo do Tribunal de Justiça que ainda não tenha exercido o cargo, ou que tenha exercido pelo menor número de vezes. Se persistir o empate, daí eu vou chamar o critério da idade, o mais idoso. Então veja, o Matusalém até tá meio tristinho ali, ó, porque é o último critério de desempate, sim. Porque o que acontece, ó? Obviamente, nós vamos considerar o maior número de votos, né? Tá aqui na parte inicial do artigo. Estou marcando para vocês verem em casa. Só que havendo empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo no Tribunal de Justiça, que ainda não tem exercido o cargo aqui no TRE. Então, o primeiro critério de desempate é a antiguidade no Tribunal de Justiça, certo? Claro que tem que considerar o membro do Tribunal de Justiça que não tem exercido o cargo ou que tem exercido o cargo menor número de vezes. Vejo, todos os meus movimentos são friamente calculados. Por isso que eu falei agora há pouco que o TRE gosta de ventilar, gosta de alternância de poder. Então, vai ser o desembargador mais antigo no Tribunal de Justiça, que ainda não tem exercido o cargo ou tem exercido o menor número de vezes, para dar oportunidade para todos. Tá, mas se ainda assim empatar, que nunca aconteceu na história, mas se ainda assim empatar, daí nós vamos considerar o mais idoso. Então eu tenho 3 critérios aqui, ó. Eleição, se houver empate. Antiguidade no TJ, se permanecer empate, idoso. Querem que eu antecipe uma questão na prova para vocês? Muito simples. Eles vão dizer: será eleito presidente o desembargador que obtiver o maior número de votos. No caso do empate, considerar-se-á eleito o mais idoso. Essa vai ser a alternativa de prova. Sabe o que vai acontecer? Quando você lê isso, o seu cérebro vai tocar uma sineta, assim, ó. Tá errado, porque você não vai cair nessa. Lá na hora do concurso, você vai ouvir os meus gritos, dizendo, ó, esta é a resposta certa. Não caia nessa pegadinha. Essa é a resposta certa. As bancas, elas sempre trabalham da mesma forma aqui no regimento interno. Então, não caia nessas pegadinhas. E, recentemente, na correção da prova da STM, o aluno falou: ô, professor, será que não estão utilizando inteligência artificial para elaborar as questões de prova? Bom, se estiverem usando inteligência artificial para fazer as questões, igual nós vamos acertar, porque é assim também que trabalha a inteligência artificial. Continuando. Parágrafo 3º. A maioria absoluta será apurada tendo por base o número de cargos providos de juízes do tribunal. Não se computarão para esse fim as vagas não providas por membros titulares nem substitutos. Ô, professor, não entendi nada. Olha só, coloquei aqui o desenho para você entender o que é a maioria absoluta. A maioria absoluta é 50% mais 1 do total de membros do tribunal, tá? Então, ele fala ali, ó, será apurada tendo por base o número de cargos providos de juízes do tribunal. Agora, não se computarão para esse fim as vagas não providas por membros titulares e nem substitutos. Como assim? Como assim? Não entendi. Ué? Lembra que nós vamos escolher, na ocasião da escolha de titular, na mesma ocasião, número igual para cada categoria, um substituto, ou substituto? Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu sou o Pedro Kuhn, desembargador do Tribunal de Justiça. Fui escolhido para acumular a minha função lá no TRE de Tocantins, certo? Então, eu não largo para sempre o Tribunal de Justiça. Eu continuo sendo o desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins e acumulo a função no TRE de Tocantins. Por quanto tempo? Por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Vamos imaginar que termine o meu biênio. O que acontece comigo? Eu vou embora, terminou meu biênio. E o meu substituto vai comigo. Nesse momento, o nosso TRE Tocantins, que era para ter 7 membros, tem 6. Tem 6. Não tem uma regra que obriga o Tribunal de Justiça a fazer o mais rápido possível a eleição mediante voto secreto. Então, pode ser que esteja temporariamente com 6 membros o nosso TRE. E daí, se temporariamente ele está com 6 membros, nós vamos considerar a maioria absoluta considerando 6 membros, que é o que fala essa frase que está marcada ali em cima. Não se computarão para esse fim as vagas não providas por membros titulares e nem substitutos. E eu dei o exemplo de ter 6 membros, pode ter 5. Imagina que acabou
o biênio meu de desembargador e do João, que é advogado. E a OAB não se movimentou, não teve ainda a indicação dos nomes, a eleição da lista tríplice, não teve nada. O que aconteceu? Estamos agora com 5 membros no TR do Tocantins. Pode acontecer? Pode. E ainda assim, nós conseguiremos calcular a maioria absoluta, que sempre será 50% mais um, considerando o total de membros. Só que se eu tenho 2 cargos não providos, o total de membros nessa situação hipotética serão 5. Entenderam? Então, tudo faz sentido. É só estarmos de mãos dadas, é só estarmos juntos, que certamente nós estaremos acertando essas questões. Quando a gente lê sozinho, eu entendo. Entendo também a ansiedade que vocês estavam para essa aula. A gente lê sozinho, às vezes dá mais dúvida, né? Só que não adianta também eu gravar essa aula com muita antecedência. Se eu gravar um mês antes da prova, ninguém assiste. E outra, se a galera assistir um mês antes da prova, assiste e esquece. Então a gente está exatamente no momento certo. Bora pro próximo artiguinho? Olha só. A posse dos cargos referidos no caput desse artigo ocorrerá na mesma sessão em que for realizada a respectiva eleição. E, de novo, tá passando o avião. Estão ouvindo, né? Bom, não tá pegando tanto no microfone, então vamos dar sequência. A posse, como a gente viu ali, será na mesma sessão em que for realizada a respectiva eleição. Essa eleição ocorrerá no ato da posse aí do nosso desembargador do Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. O vice-corregedor regional eleitoral será eleito dentre os demais membros do tribunal. Preste atenção aqui. Vejam que todos os meus movimentos são friamente calculados. Todos os movimentos são friamente calculados. O nosso presidente será um desembargador do Tribunal de Justiça. O outro desembargador será o tripé. Por que eu chamei ele de tripé? Por que eu fiz essa brincadeira? Porque ele assume a vice-presidência, a corregedoria e a vice-presidência da escola judicial, tá? Só que, se a gente voltar na nossa apostila e ler o título desse capítulo, o título é da escolha do presidente, do vice-presidente, corregedor, vice-corregedor, ouvidor, juiz de cooperação, vice-diretor da escola judicial. Então, ó, o vice-corregedor, acabamos de descobrir quem é. Ele será eleito dentre os demais membros do tribunal. Você não tá todo arrepiado com essa informação? Eu tô. Me deu um calafrio aqui, parece que uma alma penada, um espírito passou pelo meu corpo e me deu um calafrio. Porque com essa informação, a gente tem um monte de questão de prova. De cara, olha só. O vice-corregedor regional eleitoral jamais será um desembargador do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque nós temos 2 desembargadores. Um será o presidente, o outro será o tripé. Então, o vice-corregedor será eleito dentre os demais membros. O vice-corregedor será eleito, de novo, dentre os demais membros. Então, ele pode ser o juiz federal, ele pode ser um dos 2 juízes de direito, ele pode ser um dos 2 advogados, mas jamais será um desembargador. Já pensou se a inteligência artificial resolve cobrar essa? Elaborar uma questão assim? Só você vai acertar. E vejam, não vencemos um capítulo ainda. Por quê? Porque a gente já sabe quem é o presidente, a gente já sabe quem é o vice-presidente, a gente já sabe quem é o corregedor. Agora descobrimos quem é o vice-corregedor, mas a gente não sabe ainda quem é o ouvidor. A gente não sabe ainda quem é o juiz de cooperação. E a gente sabe quem é o vice-diretor da escola judiciária eleitoral. Então, a gente vai sabendo aos poucos as informações, mas a gente precisa nos alertar para conseguir dar o destaque adequado para elas, né? E duvido. Podem colocar nos comentários aqui, me xinguem se eu estiver errado. Me xinguem. Pode xingar. Professor Pedro, como você é um mala. Pode me xingar. Se eu estiver errado, eu duvido que alguém tenha se flagrado dessa informação lendo sozinho o regimento. Se alguém se flagrou sem assistir essa aula, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Pode dizer assim, ó, professor Mangolão, eu também sei disso, beleza? Glória a Deus, que bom que você sabe, porque vai cair essa questão e quando cair, poucas pessoas vão acertar. Continuando, onde nós estávamos, vamos falar agora do ouvidor. O vice-corregedor será eleito dentre os demais membros do tribunal, certo? Agora, e o ouvidor? Parágrafo 6º. O ouvidor regional eleitoral será eleito dentre os outros juízes, membros titulares para mandato de 2 anos até o término do respectivo biênio. Então, olha só, nós temos os 2 desembargadores do Tribunal de Justiça compondo a presidência e o tripé.
Então, os outros 5 membros serão eleitos para ser um deles o vice-corregedor. Então, agora só tem mais 4 concorrendo. Então, dentre esses 4, nós teremos alguém que será o ouvidor, tá? De novo, pode ser qualquer outros membros, tá? Ele fala ali, ó, será eleito dentre os outros juízes membros titulares para mandato de 2 anos até o término do respectivo biênio. Agora, que show de bola, né? Essa informação. Será eleito dentre os outros membros. Aí que eu me refiro. Por isso que a gente está junto, gente. Olha só. O ouvidor não pode ser eleito dentre todos os demais membros. Porque o parágrafo 6º fala, dentre os outros juízes. O ouvidor tem que ser juiz. Não pode ser advogado. Que baita questão de prova, hein? Que baita questão de prova. Olha só. O vice-corregedor pode ser advogado. Tá ali, ó. O vice-corregedor fala, será eleito dentre os demais membros. Show. Só que o ouvidor será eleito dentre os outros juízes. Então, vamos recapitular. Olha só como é importante. Os 2 desembargadores serão o presidente e o tripé, tá? Depois, eu vou eleger dentre os outros 5 membros o vice-corregedor. Sobraram 4. Faz de conta que dentre esses 4 aqui sobraram os 2 advogados e os 2 juízes de direito, tá? Quem que vai concorrer para ser ouvidor? Só os 2 juízes de direito. Advogado não. Tá aqui falando no nosso regimento. É isso que ele fala, entre os outros juízes. Que baita pegadinha, né? Eu acho uma baita pegadinha. Agora, descobrimos então quem será o ouvidor, certo? Agora, quem será o juiz de cooperação? Para eu saber quem é o juiz de cooperação, eu tenho que ler o próximo parágrafo. E o próximo parágrafo me explica por que somente juízes concorrem a esses cargos. Olha ali, ó. Parágrafo 7º. O ouvidor eleitoral exercerá cumulativamente a função do juiz de cooperação do tribunal. Cumulativamente. Então, por isso que o ouvidor precisa obrigatoriamente ser juiz, não pode ser um advogado, porque ele exerce a função cumulativa de juiz de cooperação do tribunal. Ô, professor, o que faz a função de cooperação no tribunal? Nós vamos ver mais para frente com aquela manhã de concurseiro imperdível para você acertar qualquer questão de prova. Mas vamos por partes, vamos devagarinho. Absorva os conhecimentos em doses homeopáticas. Verifiquem que o parágrafo 7º ele é lindo, ele é suculento, ele é maravilhoso, porque ele me explica por que esse ouvidor precisa ser juiz, por que esse ouvidor não pode ser advogado. Que baita questão de prova, né? Bom, parágrafo 8º. O vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral exercerá a presidência da comissão editorial da revista de Cidadania em Foco. Quem é o vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral? É o nosso tripé. O tripé é aquele desembargador do Tribunal de Justiça que perdeu a eleição para presidente. Então ele virou vice-presidente, corregedor e vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral. E agora a gente acabou de descobrir o que mais que ele faz. Ele anda de 4, né? Por quê? Porque ele exerce a presidência da comissão editorial da revista de Cidadania em Foco. Então ele tem 4 funções acumuladas. Ele tem quatro, digamos assim, insígnias nos seus ombros. Ele tem 4 patentes, 4 funções importantes dentro do nosso TRE de Tocantins. Lembrando, essas informações só tem nesse regimento interno, tá? Opa! Apareceu um Hello Kitty corrupto pro demônio. O que significa Hello Kitty corrupto pro demônio? Deixa eu tomar um golinho d'água que eu te explico. Olha só. Artigo 6º. Ocorrendo a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, proceder-se-á da seguinte forma. Olha só, eu poderia colocar a morte aqui de novo, para você lembrar que é vacância. Mas eu optei por colocar a Hello Kittyzinha com a roupinha do demônio, porque a nossa Hello Kitty com a roupa do demônio é a marca registrada dos artigos que com certeza vão cair na prova. E daí, se você pegar as nossas apostilas ilustradas de outros alunos para a prova, você vai ver que lá estão as Hello Kittyzinhas com a roupinha do demônio. E você vai ver que depois da prova, a gente ao vivo faz as questões aqui da prova, junto com vocês. E sempre os artigos que tem as Hello Kittyzinhas aparecem nos concursos, certo? Deixa eu já fazer um convite para você, deixa eu olhar no meu calendário. É dia 22 de junho a sua prova do TRE do Tocantins, certo? Então, dia 24 é uma terça-feira. É naquele dia, 24 às 19 horas, que eu estarei ao vivo com vocês corrigindo a prova. É assim que a gente faz, mas eu preciso que vocês me encaminhem a prova, tá? Porque geralmente as bancas só liberam a prova para quem fez o concurso.
Então você já tem meu WhatsApp, assim que liberar, manda o PDF para eu poder, na terça-feira, dia 24, ao vivo, estar corrigindo a prova junto com vocês. Daí eu ajudo vocês com recurso, eu faço tudo o que dá, beleza? Mas eu preciso de vocês me encaminhando a prova, tá? Mas falei, não falei o que acontece em caso de vacância agora do presidente e vice-presidente. Morreu um dos dois, o que vai acontecer? O inciso primeiro me explica. Vagando o cargo de presidente, assumirá o vice-presidente até a posse do novo titular, devendo ser convocada a nova eleição no prazo máximo de 30 dias. Então morreu o presidente, ou então só acabou o biênio, que é o mais normal, né? Só que eu gosto de falar que ele morreu para chocar, para você lembrar. Então, se nós tivermos a vacância, porque acabou, por exemplo, o biênio ou ele morreu, o vice-presidente assume e a gente espera o novo titular ser escolhido lá pelo Tribunal de Justiça, mediante eleição e pelo voto secreto. Daí, no momento em que ele é escolhido, ele vem tomar posse, no mesmo dia a gente já faz a eleição e já decide quem será o presidente e quem ficará de 4. Por quê? Porque terá 4 funções. Agora, isso tudo nós estamos falando em uma situação, mas olha o que fala o inciso 2. Vagando o cargo de presidente na segunda metade do mandato, assumirá o vice-presidente pelo período remanescente e o juiz substituto mais antigo da classe de desembargador a vice-presidência. Então, assim como nós temos na Constituição Federal, no artigo 77, que fala da hipótese de vacância do presidente e vice-presidente da República, aqui, na hipótese de vacância do presidente no TRE, nós temos também duas regras diferentes. Porque se é no primeiro ano do mandato, nós vamos ter aí o vice-presidente assumindo até a posse do novo titular e teremos uma nova eleição. Agora, se nós estivermos na segunda metade do mandato, ou seja, no último ano, o que vai acontecer? Vai assumir o vice-presidente pelo período remanescente e o juiz substituto mais antigo da classe de desembargador vai assumir a vice-presidência. Então tem que estar atento, ó, Hello Kitty, a Copa Demônio pediu para vocês estarem atentos se essa vacância aconteceu no primeiro ano do biênio ou no segundo ano do biênio, porque as informações serão diferentes, o comportamento será diferente. No primeiro ano, nós vamos ter o vice-presidente assumindo até a posse do novo titular. Daí teremos uma nova eleição, no período máximo de 30 dias. Se for no segundo ano, nós vamos ter daí o nosso vice assumindo e o substituto mais antigo assumindo a vice-presidência e ficando com as 4 funções. Legal, professor. Mas tem uma pergunta. Ó o mini aluno na cabeça. Ô, professor, e se a vice-presidência tiver a vacância? Vixe, morreu o vice-presidente? Não, pode ter terminado o biênio. Então, vamos ler o inciso 3. Olha só. Vagando o cargo de vice-presidente, caberá ao juiz substituto mais antigo da classe de desembargador a vice-presidência para a complementação do biênio. Então, vagando a classe de vice-presidente, as coisas são mais fáceis, né? É só chamar o substituto aí para ele complementar e terminar o seu biênio. E já que falamos do biênio, olha só, o biênio será o nosso próximo conteúdo. Mas, meus amigos, olha só, deixa eu trazer uma informação para lá de especial para vocês. Vou tirar um pouquinho aqui da tela para explicar o seguinte, olha só. Eu vou tratar com vocês de todos os artigos. Nós vamos ler, assim como nessa aula, todos os artigos. Mas eu vou estar tratando junto com vocês somente para os alunos que adquirirem a nossa apostila. Somente para aquela galera que fizer aquela doação de pelo menos R$20. Essa foi a fórmula que eu encontrei para conseguir ajudar todos vocês, para conseguir até manter os nossos custos aqui do curso, que são altos, para manter o nosso canal do YouTube. Então, o que eu vou fazer? Eu vou liberar para vocês o seu material. Para todos que fizerem a sua doação de R$20, será liberado o seu material. E no final do material, teremos os links com a continuação dessa aula até o último artigo. Vão ser 2, vão ser 3 aulas, não importa. Eu vou tratar com vocês de todos os artigos. Mas somente para você que fez aquela doação de pelo menos R$20. Se você entrar no nosso site, clicar em materiais, encontrar aqui o material de regimento interno do TRE de Tocantins e clicar no botão ver prévia, o que vai aparecer para vocês? Vai aparecer essa nossa apostila até esse artigo 7º que está aparecendo aqui. Agora, para todos que fizerem a doação, vai aparecer a apostila completaça até o último artigo cobrado pelo seu edital, que nós vamos juntos estar estudando lá para vocês. Certo, meus amigos? Ou melhor, junto com vocês. Então essa foi a fórmula que eu encontrei para conseguir ajudar vocês.
para permitir que vocês abençoem o nosso trabalho com uma doação que, como eu disse, custa menos do que 1/3 do seu Uber no dia do seu concurso. Então, quer acertar de 2 a 6 questões de regimento interno, quer entender o regimento interno comigo, quer viajar no fantástico mundo do professor Pedro Kuhn com as competências hierárquicas, com as dicas de concurseiro, deduzindo a resposta certa na hora da prova, então acompanhe o nosso trabalho, entra no nosso site www.concurseiroon.com.br, faça a sua doação da apostila e pegue o seu link com as aulas que estarão dando sequência ao estudo a partir aqui do nosso capítulo dos biênios. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua audiência e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe o esforço de cada um de vocês. E lembre, o plantio sempre é facultativo, a colheita é obrigatória. Então, plantem esforço, plantem dedicação, plantem estudo, porque a colheita é obrigatória. Você certamente será nomeado, você certamente estará tomando posse no cargo dos seus sonhos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós acreditamos nisso e certamente Ele é fiel, Ele não falha. Muito obrigado pela sua audiência, beijo no coração e damos sequência aqui ao estudo nas nossas próximas aulas que você vai acessar baixando o seu material lá no nosso site www.concurseiroon.com.br. Até lá. Tchau, tchau, pessoal!